Muito bem. Vamos ao vídeo número 2, no qual vamos falar sobre a comprovação do vínculo ou da dependência econômica. Quando a pensão que a gente receber não vier de uma viúva ou viúvo, né, que vai comprovar para a administração, assim, maravilhosamente o vínculo meramente com a certidão de casamento atualizada. O que eu quero dizer com atualizada? Emitida há menos de 5 anos, tá? E o outro caso, se não for uma pensão de filho menor de 21 anos, que também basta mostrar a identidade, tirando esses dois casos que são mega simples, é o sonho da vida de quem faz nota técnica de pensão, é receber pensão de viúva ou viúvo, que a certidão de casamento tá lá lindinha, ou pedido de pensão de filho menor, que basta a identidade. Tirando esses dois casos que rodam lisinho, vocês já conheceram a Sexta-feira, né? Ela tá achando que ela é blogueira também, ou youtuber. Ela deita no computador para me atrapalhar a trabalhar. Tirando esses dois casos, a pessoa vai ter que provar para nós, comprovar o vínculo com o IBAMA, o vínculo com o nosso servidor que faleceu, tá? Quais são esses casos? Se for uma companheira, ela vai ter que ou companheiro, né? Vai ter que comprovar o vínculo. Se for pai ou mãe, dependente financeiramente, tá? Se for filho maior inválido, qual outro? Companheiro, pais, filho maior inválido. Esses três, tá? Como é que acontece? Tirando os dois casos lindos e maravilhosos, que basta uma coisinha, qual é a lei que a gente tem que obedecer nesses outros casos? É a Orientação Normativa número 9 de 2010, artigo 14. Eu botei um link no SEI para vocês irem direto nessa orientação normativa. O link é 984-2488, tá? Nessa orientação normativa tem uma lista de 16 maneiras de comprovação, ou de dependência econômica ou do vínculo, tá? Quais sejam? Certidão de nascimento, a gente já fala de filho em comum. Então, se uma companheira quer comprovar que a união estável com o nosso servidor, um dos documentos que ela pode botar é uma certidão de nascimento de filho em comum, tá? Vai ver que ela não casou com ele, então ela não tem uma certidão de casamento. Vai ver que ela nunca comprovou união estável, nunca providenciou uma escritura de união estável. Então, a certidão de um filho em comum vai ser uma prova. Então, válida quanto? Eu tô olhando a gatinha brincando com algodão, é muito engraçado. Certidão de casamento religioso. Isso aí ele basta por si só. Declaração de imposto de renda do servidor, em que conste o interessado como seu dependente. Então, vamos supor, a companheira não tem escritura de união estável, não tem filho em comum com o servidor, mas ela vai mostrar pra gente que ela era dependente dele no imposto de renda, que ele a declarou como dependente no imposto de renda. Muitas vezes no imposto de renda não vai aparecer o nome da companheira, só o CPF, é um negócio pequenininho. Vai estar lá escrito assim, possui cônjuge? Sim, CPF do cônjuge. Aí você olha o CPF do cônjuge lá, olha o RG da requerente, se deu match, perfeito. Esse foi um documento, lembra? A companheira vai ter que botar no mínimo 3, entendeu? Então, um exemplo, ela botar escritura pública declaratória de união estável, emitida no cartório, esse é um, com comprovação da dependência econômica no imposto de renda e um filho em comum. Perfeito, beleza. Disposições testamentárias, essa é outra opção, tá? Assim, a declaração do imposto de renda também é uma prova que uma família pode usar para pedir a pensão para um filho maior inválido. Vai comprovar que o filho maior inválido era dependente economicamente do pai ou da mãe, que era o nosso servidor que faleceu, entendeu? Ou pai, mãe. Então, assim, qualquer outro vínculo, qualquer pensão que a pessoa tenha que comprovar a dependência econômica, a declaração do imposto de renda vale. Disposição testamentária vale, né? Tanto para comprovar vínculo quanto dependência econômica.
Declaração especial feita perante tabelião, né? Como eu estava falando, escritura de união estável, e vale após mortem também. Prova de residência no mesmo domicílio. Como é que a gente comprova que duas pessoas moram no mesmo domicílio? É você mostrar duas contas emitidas no nome de duas pessoas diferentes, no mesmo período de tempo, mais ou menos, no mesmo endereço. Então, se eu sou companheira de alguém e quero pedir uma pensão, não basta eu botar o meu comprovante de endereço. E nem só o do servidor, entendeu? Tem que botar os dois. Parece óbvio, mas às vezes não é. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Esse eu não costumo receber, então eu não sei dar exemplo. Item 8, procuração ou fiança reciprocamente outorgada, né? Se a companheira mostra que ela tinha procuração em nome do servidor que faleceu, essa é uma prova, né, do vínculo entre eles. Conta bancária conjunta, dificílimo de chegar, ninguém hoje em dia quer dividir conta com ninguém, é uma mega prova. Registro de associação em qualquer natureza, no qual conste o nome do interessado como dependente do servidor. Eu já vi uma carteirinha de clube de algum tribunal e a companheira que estava pedindo pensão comprovou que ela estava inscrita também. Então, esse é um exemplo que eu sei dar desse item. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados, essa eu não sei, porque eu nunca recebi. Número 12. Apólice de seguro, no qual consta o servidor como titular do seguro e pessoa interessada como sua beneficiária, beleza? Já recebemos um processo, por exemplo, aconteceu o seguinte, os dois os dois, né, membros as duas pessoas do casal fizeram um seguro de vida e um declarou o outro como beneficiário em caso de falecimento. Então, esse é um exemplo. Nossa, esse processo, gente, a pessoa deve ter colocado assim 60 provas. Ela não tinha escritura de união estável, mas ela colocou essa disposição testamentária, prova de que moravam no mesmo endereço há 20 anos, prova de que um custeava despesas do outro. Nossa, gente, foi engraçado, foi curioso, porque foi um processo com a comprovação bem diferente. E ficou, acho que, mais robusto que muito processo de pensão que tem certidão de casamento atualizada, porque realmente, não, e botaram um monte de gente para fazer declaração da união, né? Claro que isso por si só não vale, isso não, né? Mas somado a vários outros documentos, ficou super comprovado. 13. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o servidor como responsável. Então, se você comprovar, né, se a companheira, tô sempre dando exemplo de companheira, mas se o pai de um servidor nosso que falece, por exemplo, né, tem lá um idoso de 80 anos, vai pedir pensão vitalícia porque o filho faleceu, ele vai comprovar que ele dependia economicamente do filho, né? De que maneira ele pode comprovar isso? Botando, por exemplo, que o filho era o titular de um plano de saúde e ele era dependente, né? Obviamente, ele vai ter que botar mais 2 documentos, porque essa orientação normativa fala que tem que ter no mínimo 3, né? Então, ele vai botar, por exemplo, comprovação de que morava no mesmo endereço, comprovação de que viviam, de que ele estava no plano de saúde, e, vamos supor, declaração do imposto de renda, de que ele era dependente do filho, entendeu? Então, funciona dessa maneira. 14. Escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome do dependente. Nesse que eu falei grandão, teve isso também. O servidor que faleceu comprou um imóvel e deixou no nome da companheira. Então, ela botou lá o registro, tudo. Então, comprovou que comprou um imóvel no nome do requerente, né? Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. Isso eu nunca recebi, então... E 16, para não
ficar uma lista estanque e quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a ser comprovado. Observações importantes. Selfie, print de Facebook, de Instagram, não são admitidos como para comprovação de união estável, né? Como eu falei no vídeo de ontem, vou repetir aqui, a gente já chegou a ver selfie da companheira no velório do nosso servidor para comprovar, assim, entendeu? O vínculo entre os dois. Não vale. E agora, uma questão muito importante. Se a família está pedindo pensão para o filho maior inválido do servidor que faleceu, essa pensão só vai dar bom, como se diz, né? Só vai ser deferida se houver, além dessas 3 comprovações de dependência econômica do filho maior inválido, por exemplo, vai provar que o filho maior inválido era declarado como dependente do pai ou da mãe no imposto de renda, que era dependente no plano de saúde, que morava no mesmo endereço. Vai ter que ter mais uma coisa. Vai ter que ter um laudo do CIAS afirmando que a pessoa é portadora de invalidez, tá? Não adianta se falar que é incapacidade, que é deficiência, tem que ser invalidez e tem que falar que é anterior ao óbito do instituidor, tá? E tem que ser um laudo emitido para fins de concessão de pensão, tá bom? Então, se por acaso chegar aí um laudo para vocês do CIAS informando que é deficiência ou incapacidade, não, ou se falar que é invalidez, mas não falar a data do diagnóstico, né? E a gente conseguir ver que a data do diagnóstico é anterior ao óbito do instituidor, ou se eles simplesmente não informarem que é anterior ao óbito, não vai dar certo, tá? Infelizmente, isso é necessário. Tem o link, se vocês quiserem aprender mais, uma hora eu vou falar só sobre CIAS, essas coisas, mas tem um link do CIAS, desse manual CIAS, que ensina tudo sobre isenção de imposto de renda, aposentadoria por invalidez, pensão a filho maior inválido. Leia o manual do CIAS, tá? Tá no C, é só você colocar 8709715. Então é 8709715. A parte que fala exatamente sobre pensão a filho maior inválido é a página 38, tá? São 331 páginas desse manual. Vocês vão achar informações sobre filho maior inválido na página 38. Só mais uma coisa. Muitas vezes uma família não consegue que a pensão seja deferida administrativamente. Às vezes já aconteceu de assim, a gente ver uma pensão, saber que a família merece, entendeu? Já teve um caso de filho maior inválido, devia ser deferida a pensão, mas pelos rigores da lei, o documento acabou saindo com um trisquinho diferente e a gente não está autorizado a fazer vista grossa a esse trisquinho diferente, a gente é obrigado a indeferir. A família vai precisar desse nosso indeferimento para entrar na justiça e pedir pensão, tá? Então, muitas vezes o nosso indeferimento é importante, tá? Não naqueles pedidos que tem nada a ver, né? Você vê que a pessoa não tem um documento sequer para comprovar, ou tem um só, ou tá muito mal, né? Tá muito mal provado. Nosso indeferimento acho que não vai fazer diferença, mas muitas vezes funciona dessa maneira. A gente indefere e isso é importante para que a família na frente consiga. Isso já aconteceu com o filho maior inválido, pai, mãe, dependente, companheiro também. Obviamente, viúvo não precisa. Viúvo nunca vai entrar na justiça para conseguir pensão administrativa, porque mostrou a certidão de casamento. Se você não deferir, é problema. E só mais uma coisinha. Nessa mesma temática, né? De como que a gente comprova. Todos os nossos atos são repassados ao TCU. A gente faz um CISAC, que é um formulário, de toda a pensão que a gente implanta, de toda a aposentadoria que a gente concede, e o TCU vai avaliar isso, tá? Então, se a gente não seguir exatamente os critérios do TCU,
a gente vai responder por isso, não só o IBAMA, mas também a família, né? Como eu já comentei no vídeo de ontem, já aconteceu de o TCU mandar, não, graças a Deus não foi atual, não, mandar cancelar a pensão de filho maior inválido, porque não estava devidamente comprovada a dependência econômica. Imagina, o menino tinha esclerose múltipla e o TCU achou que não estava devidamente comprovada a dependência econômica, mandou cancelar. Né? Então, é um grande risco, a gente tem que prestar muita atenção na documentação, tá? Então, é isso. Então, esse foi o vídeo mais ou menos curto sobre a comprovação do vínculo e da dependência econômica no processo de pensão.